Pessoas livres, voltemos à nossa playlist Metodologia Filosófica. Essa tentativa, né? Essa tentativa de continuar aprendendo a ler, continuar aprendendo a escrever, tentar construir livros, projetos, dissertações, monografias, artigos, textos. Essa é uma requisição, uma quase obrigação de nós que tentamos sobreviver nesse universo letrado, nesse universo intelectual, nesse universo que nós fazemos da nossa vida um tempo para uma aprendizagem mais plena das coisas do mundo e das coisas que nos cercam. Então, a playlist Metodologia Filosófica tem os objetivos de alcançar estes aprendizados. Vamos ver se nós chegamos lá. E aí, na leitura anterior, chamada Adequação não, desculpa, deixa eu lembrar aqui. O avanço da frequentação metodológica. 4 pontos foram importantes para nós, né? O primeiro deles foi frequentar bibliotecas. O segundo, constituir uma biblioteca pessoal, uma biblioteca nossa. Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, bem anteriores, uma parte da minha biblioteca num desses vídeos. Iniciar-se aos livros de referência foi outro ponto importante, referências para aquilo que nós queremos nos tornar enquanto cientistas, enquanto filósofos, mas principalmente enquanto pensadores. E aprender línguas, tanto as vivas como algumas antigas. Essa é uma ideia importante, tanto para quem já iniciou como para quem está iniciando. Nós precisamos também dominar outros idiomas. Bom, então temos aí, nessa leitura anterior, 4 trabalhos significativos. Frequentar as bibliotecas, construir uma biblioteca pessoal, iniciar os livros de referência e aprender línguas vivas e antigas. Hoje eu vou abrir com um dos tópicos das nossas leituras, chamado Que Textos Ler? Que textos ler dentro dessa construção de um pensamento intelectual, de um pensamento filosófico. Uma das coisas que os autores nos chamam a atenção é nos dizer que, para começar a ler os textos, nós precisamos ler. Não há outra forma de ler os textos se nós não lermos. Até algumas pessoas, alguns autores, inclusive os que nós tocamos aqui, brincam, E professores, ao longo da nossa vida, brincavam também. Nós ainda não aprendemos a ler por osmose, brincando aí com um princípio químico. Ou seja, as leituras não entram em nós através da água, ou através do suor, ou através do cansaço, ou através de pôr as mãos sob os livros e esperar que as letras entrem. Isso ainda não acontece. Talvez esse futuro que eu chamo de bárbaro, o futuro tecnológico, implante chips nas cabeças das pessoas, no corpo das pessoas, para que elas aprendam coisas. Talvez isso já esteja até acontecendo. Só que as pessoas não estarão aprendendo, elas estarão sendo guiadas pela tecnologia para aquilo que a tecnologia deseja ensinar. E talvez essa seja uma das nossas fugas, É a fuga do quem na nossa playlist Este Mundo Perfeito. É a luta do Montag, no Fahrenheit 451, um outro livro que nós lemos.
É a luta do Lyotard, quando nos explica lá no seu livro Por que Filosofar, né? É uma luta de construir o conhecimento com as próprias mãos, com as próprias forças, com a energia que nós temos enquanto pessoas, enquanto sujeitos, enquanto desejosos de construir um conhecimento sólido sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Então, essa é uma primeira marca a ser colocada sobre esse tópico. Que textos ler? E mais uma pergunta, em que ordem? Né? Dentro da filosofia, e talvez dentro de cada ciência, existem textos que são primordiais, que são principais, que são importantes, que não podem deixar de ser lidos. Né? E isso, tanto quando iniciamos os nossos cursos, quando nos importamos com um determinado campo do conhecimento, nós vamos aprendendo quem são esses principais autores, quem são essas leituras, né? Quem são essas obras que não podem deixar de ser lidas. Né? E aí cabe a nós estarmos atentos para descobrir quem são essas leituras, né? Que não podem deixar de ser lidas. São como se fosse, como dizem os autores, como se fossem patentes do conhecimento filosófico, como se fossem patentes do conhecimento científico, para que eles possam existir. Dentro do campo da filosofia, que é o campo que nos interessa principalmente, diz um dos nossos autores: se houver a menor dúvida sobre o caráter filosófico de um texto, pode-se fazer a seguinte contraprova: perguntar-se se o discurso desenvolvido é ou não redutível à inteligibilidade filosófica. Ou seja, ao princípio fundamental da filosofia, aquilo que a torna filosofia. E o que é que ele diz sobre o que é que a torna? Primeiro, se a forma do discurso resistir ao ponto de resultar disso uma perda importante, é que se lida com outra coisa que não a filosofia. Lida-se com a literatura, a poesia, etc. Segundo, se o conteúdo do discurso resiste à operação e mostra-se condicionado por dados positivos, isto é, obtidos por um trabalho sobre dados provenientes da experiência, portanto não dedutíveis de direito, irredutíveis a conceitos, é que se trata de ciências humanas, história, psicologia, sociologia, etc. Nesse caso, dispõe-se efetivamente de conteúdos suscetíveis de se tornarem conhecimentos e que devem ser aprendidos como tais. Vê-se imediatamente que a filosofia não é uma ciência. Isso é até uma ajuda dentro da nossa leitura do Lyotard do porquê filosofar. Né? E é por isso que eu sempre separo. Né? A filosofia não é ciência humana e nem outra. Contrariamente ao que sugerem os rótulos afixados em nossas universidades, geralmente ditas de letras e ciências humanas, ou a menção ciências humanas, aposta ao diploma de estados universitários gerais, que obtém classicamente os estudantes de filosofia. Ou seja, muitas vezes nós somos estudantes de filosofia e estamos postos ali dentro de um campus de ciências humanas. É mais ou menos isso que a autora quis nos chamar a atenção. E aí ela comenta, né? Existem muitos textos que não são de filosofia, mas que são extremamente importantes para a leitura da filosofia. Né? E aí ela brinca com um exemplo, né? Fala do exemplo do Zaratustra do Nietzsche. Né? O Nietzsche sempre foi, eu não diria execrado, mas eu diria que quase que camuflado
em muitas faculdades de filosofia, né? Há pessoas que estudam filosofia e nunca leram Nietzsche, né? Porque o Nietzsche, de certo modo, ou de todo modo, eu talvez precise dizer assim, ele não só contrabalança, mas ele derruba muitas das nossas fés, né? Muitas das nossas crenças, muitas das nossas verdades acerca daquilo que tanto o conhecimento comum, o senso comum, né? Aquilo que nós vamos moldando com as nossas experiências práticas do cotidiano que vivemos, né? Isso é o senso comum, né? Aquilo que nos é passado sem nenhum tipo de conhecimento validado pela universidade ou pelo mundo da ciência, como também, né, por conhecimentos estabelecidos nesse mundo, né, o mundo da universidade, o mundo da ciência, né? Então Nietzsche, ele derruba muitas dessas verdades nos dois campos, né? E em outros também, né? Nos campos religiosos, nos campos políticos, no campo estético, no campo da música. Bom, mas aí, né, conversar sobre toda essa derrubada do Nietzsche desses campos seria outra leitura, seria outra conversa, não seria a sequência aqui da nossa playlist. E aí ela fala ainda, né, que para muitos textos da literatura, como os de Thomas Mann, Múcio, Kafka, Adolf Huxley, Ira Levin, Ray Bradbury e muitos outros, também é muito importante para a filosofia tomar posse dessas leituras, né? Conhecer, ler essas leituras. E ainda diz mais, é igualmente verdade para autores como Freud, Lacan, Michel Mauss, Lévi-Strauss, Roland Barthes, né? Que estão aí em campos, né? Campos como a psicanálise, a antropologia, a linguística, né? Que também são campos importantes para a filosofia tomar conta. Aí ela diz, todos esses textos que podem ser considerados intermediários ou de passagem, podem e mesmo devem reter a atenção dos estudantes de filosofia, ser objeto de leituras assíduas, dar lugar a fichas. Então, quer dizer, nós que nos interessamos por esse conhecimento filosófico, intelectual, de apreensão do mundo que nos rodeia, de nós mesmos e das coisas que nos constroem, né? Nós temos obrigação de ler todas as coisas possíveis, todas as coisas que possam... eu não quero usar tal palavra administrativa, agregar, né? Mas que possam restituir informações que no campo da filosofia são conceitos, né? Já que a filosofia é responsável pela construção de conceitos, né? Conceitos esses que são usados pelas ciências humanas, pelas ciências naturais, pelas ciências das letras, da literatura, por todas as ciências, pelas ciências médicas. É por isso a importância que eu sempre toco aqui de nós termos uma construção filosófica independentemente de que campo da ciência nós atuemos, seja no direito, na medicina, na história, na psicologia, no jornalismo, na pedagogia, na biologia. Se nós formos ver a história dessas ciências, todas elas têm algum vínculo, algum pé, algum lugar no campo da filosofia. Então, essa ideia que tem sido nos colocada dentro da universidade, de que nós independemos do conhecimento filosófico, é uma forma só de apacentar, de calar, de tirar o nosso poder de crítica sobre aquilo que nós fazemos, né? Que nós façamos
as nossas profissões sem nenhum tipo de reflexão filosófica. Então, esse é o principal objetivo, esse é o principal motivo, né, de nós termos sido vilipendiados do conhecimento filosófico, termos sido roubados dentro dos nossos cursos, dentro das nossas formações, dentro da nossa construção como ser humano do conhecimento filosófico. É por isso aqui que nessa playlist eu tento valorizar a filosofia como ponto de partida e também de chegada para qualquer lugar que nós nos encaminhemos enquanto cientistas, né, enquanto pensadores, enquanto intelectuais, enquanto pessoas. E vale a pena ainda ler mais um trecho dela. Todos esses textos, que podem ser considerados intermediários ou de passagem, podem e mesmo devem reter a atenção dos estudantes da filosofia. Assim, ser objeto de leituras assíduas dá lugar a fichas. Eu tinha lido esse trecho, né? Lugar a fichas. Ficha é um componente que talvez vai entrar num dos nossos vídeos a respeito da leitura, né? Nós precisamos sempre construir fichas daquilo que nós lemos, para que a leitura seja sempre guardada por nós. Mas isso vai ser um tópico que nós vamos conversar detidamente num outro momento. Eu só não queria deixar passar essa palavra, fichas. E aí ela finaliza dizendo: só que será preciso distinguir os gêneros e as coisas, evitando misturar o que tem a ver com a informação, com o conhecimento e com a reflexão propriamente dita. Mas o trabalho será menos pesado. Como as matérias para a reflexão filosófica são menos centrais nos cursos de formação, de qualquer modo você precisará dedicar menos tempo a elas. Além disso, gozará de uma liberdade bem maior, que deve marcar a parte indispensável dos gostos pessoais e da liberdade de iniciativa. E aí vale a última ressalva. Conforme os gostos, as competências ou as lacunas, convém, portanto, se esforçar sempre para ampliar e aprofundar essa cultura através de uma leitura regular de livros, de literatura, de história, de psicologia ou relativo às ciências da natureza. Então, nenhuma leitura deve ser inválida para nós dentro desses campos que são importantes para a nossa atividade. E aí, claro, né, pensando no nosso mundo hoje, né, onde normalmente nós lemos a partir das vitrines que as livrarias expõem, ou dos websites que os livreiros expõem na internet, né, aquelas literaturas que estão ali nas vitrines ou nos websites dos vendedores de livro, não são as leituras que vão nos interessar, né? Porque todas elas ali estão voltadas para construir a mentalidade que o mundo deseja. O mundo do apacentamento, o mundo da disrupção do mundo, o mundo da boa vida, o mundo do enganamento, da elucubração do nada. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, né, com essas escolhas. E como é que nós vamos aprender a fazer isso? Isso vai depender da nossa capacidade de amadurecimento na leitura. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, na medida em que avançamos com as nossas leituras no canal. Eu vou parar por aqui, né? Eu acho que tocamos aí em pontos importantes a serem pensados, refletidos por vocês. E dessa vez eu consegui não demorar muito a voltar, né? Como eu disse lá no último vídeo da metodologia filosófica, né? Em que nós trabalhamos com a questão da frequentação às bibliotecas, da construção da biblioteca pessoal,
da leitura dos textos de referência, da leitura de textos em outros idiomas, e agora, né, voltamos com mais rapidez na questão do que ler. Eu espero voltar logo logo para nós avançarmos na questão dos textos de acompanhamento, na questão de seguir, né, seguir a leitura certa, seguir a espiral certa de leitura, para que a nossa prática seja verdadeira, seja boa. Mas o tópico importante aqui, né, é seguir os textos de referência, seguir as indicações dos bons professores. É isso, pessoas livres. Um forte abraço, mais um capítulo da nossa metodologia filosófica. Bom domingo a todas e a todos. Tchau!